Oi pessoal, eu sou a Evelyn, esse é o canal Traça Literária e vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Vocês devem ter percebido que eu dei uma sumida agora, acho que desde julho eu não posto nada aqui no canal, mas calma, eu tenho uma explicação muito plausível para isso. É que o YouTube mostra aquilo que a gente quer mostrar, vocês sabem, né? Vocês veem aqui na tela aquilo que eu quero mostrar para vocês. O ângulo e tudo fica ajeitado direitinho pra gente mostrar só aquilo que a gente quer mostrar, certo? Então, o que aconteceu foi que junto com o início desse canal, logo que eu tive a ideia de criar esse canal, comprei as coisas para começar a gravar para vocês, eu descobri que estava esperando um bebezinho. E aí veio aquela dúvida, será que eu continuo gravando? Será que eu começo o canal mesmo? Será que eu adio mais um pouco? Será que eu faço esse canal? Mas eu não podia adiar mais, eu não podia adiar mais esse sonho, eu não podia deixar ele de lado, porque eu sempre quis ter um canal, sempre quis expor o meu amor pela literatura, sempre quis ter esse contato com os leitores, né? Então, depois que eu criei coragem e comecei, não tinha como parar mais. Então, eu fui gravando os vídeos até não dar mais conta, até não poder mais. Eu tinha a intenção de gravar vídeos em agosto para deixar para vocês assistirem, mas o bebê ia nascer em setembro, na verdade nasceu em agosto, e aí tudo se atrapalhou e eu fiquei dedicada exclusivamente a ele nesses meses até agora em dezembro. Agora que ele tá um pouquinho mais crescidinho, podendo ficar com outras pessoas, eu posso voltar a gravar vídeos e a gente pode continuar aí falando de literatura à vontade. Então, eu decidi gravar esse vídeo no último dia do ano para trazer para vocês as minhas melhores leituras de 2021. Ainda que o bebê tenha nascido, eu consegui ler bastante, foram 81 leituras e assim, foram vários livros bons, vários livros medianos, nem todos receberam 5 estrelas, mas eu trouxe eles assim mesmo porque de determinada forma eles me marcaram para sempre, então eles merecem estar nessa lista também. Antes de começar a dizer quais são, eu quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, o seu curtir nesse vídeo e também que você comente, me conte quais foram suas melhores leituras de 2021, quais não foram tão legais assim, eu também vou gostar muito de saber, e se algum livro que está aqui nessa lista vocês já leram e o que acharam deles. Combinado? Então, vamos começar. Eu tinha feito uma lista com 10 livros, isso porque não tem todos 5 estrelas. Mas tem 2 livros que eu acho que merecem menção, então eu coloquei eles no meio também, ao invés de 10 livros, eu coloquei 12. Se vocês quiserem considerar um por mês, não tem problema. Não foram lidos nos meses certinhos do ano, mas pode considerar que é um livro por mês, eu deixo por conta de vocês. Mas eu trouxe 12 porque esses 2 que eu disse não poderiam ficar de fora. Então, em 12º lugar, um livro que eu li em dezembro e que era assim, já tinha me falado que era bom, algumas pessoas me disseram que eu não ia gostar porque o personagem era chato, era insuportável, e aí ele tá, inclusive, na minha lista de urgências literárias, que eu vou deixar aqui no card ou então aqui embaixo na descrição para vocês assistirem o vídeo. Foi um dos que eu li dessas urgências em 2021 e simplesmente pulou de leitura de dezembro para o top 12 de 2021. De que livro estou falando? Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. O livro conta a história do Holden Caulfield. Ele é um adolescente que acabou de ser expulso da 2ª escola que os pais dele matricularam ele. Ele foi expulso por ser um péssimo aluno, ele só passou em língua inglesa e ele simplesmente não gosta de estudar, ele se dá mal na escola, ele não gosta das pessoas, ele não quer que os pais dele descubram que ele foi expulso de novo antes da hora. Claro que eles vão saber, mas ele não quer que eles saibam antes da hora. Ele teria que estar em casa de volta então na quarta-feira, no fim de semana, depois de ficar de saco cheio do colégio, dos adultos, dos colegas de quarto, dos amigos assim, né, dos colegas do colégio, ele decide se mandar e ir para Nova York. O colégio fica na Pensilvânia, ele vai para Nova York,
ficar perambulando pela cidade até dar o dia que ele deveria voltar para casa. Eu vou trazer para vocês uma resenha desse livro, agora já em janeiro. Não vou falar muito sobre ele, para que vocês não fiquem sabendo tudo antes da hora, né? Senão ninguém vai assistir o vídeo. Mas ele pulou de, como eu disse para vocês, uma leitura de dezembro para o top 12. Ele é uma leitura de 4,5 estrelas. Não vou dizer por quê, porque senão vocês não vão assistir o vídeo, como eu falei. Mas ele merece estar nesse top porque ele me marcou muito. Para saber por quê, assistam o vídeo quando ele sair, combinado? Em 11º lugar, um livro que infelizmente eu não tenho coragem de trazer resenha para vocês, porque o livro fundiu a minha cabeça. Eu passei um mês terrível lendo esse livro, mas foi a experiência mais edificante desse ano. Se eu falar para vocês que se eu tivesse construindo uma casa feita de livros, esse tijolo seria um dos mais... aquele tijolinho bem caro que você colocar na sua construção para construir uma casa bem sólida, sabe? Então, eu participei de uma leitura coletiva, 2 simultâneas desse livro. Não sei como foi na oficial, como quantas pessoas largaram, quantas pessoas não deram conta, mas na extraoficial eu sei que muita gente largou o livro para lá e muita gente demorou pra caramba para ler e terminou assim, exausto e odiando a história. O que felizmente não aconteceu comigo, porque eu terminei a história, apesar de ser um 4,5, eu terminei assim, sabe aquele livro que você pensa nele durante tempos? Eu penso nele até hoje. Então, acabou se tornando um dos queridinhos, um livro que, apesar de eu não indicar tanto, porque né, as pessoas vão amar ou odiar a história, não sei, mas porque ele é muito complexo mesmo, e foi assim, uma experiência muito cansativa. Mas Evelyn, você gostou desse livro apesar de cansativo? Gente, eu não cansei. Eu simplesmente adorei a história, adorei os personagens, adorei acompanhar tudo. Enfim, deixa eu parar de enrolar e dizer para vocês que livro é, né? Ah, mas antes de mostrar, só queria dizer que depois dele, o livro mais difícil que eu li na minha vida foi Grande Sertão Veredas. Será que isso quer dizer alguma coisa para vocês? Então, vamos lá ao livro. Eu estou falando de A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Gente, que livro, que tijolinho. Ele também está na minha lista de urgências literárias, que mostrei para vocês aqui durante o ano, né, o vídeo, né, que eu fiz para vocês aqui esse ano. E olha, as marcações estão todas aqui. Foi um livro que eu anotei bastante, tá bem amarelo. Tem muita marca-texto nesse livro. Não me matem, gente. Eu gosto de conversar com o livro, tá? Então, é isso. Ele foi um 4,5 estrelas também, mas mereceu muito estar nessa lista por tudo que eu passei ao longo da leitura, pela dificuldade, pela superação. Ele mereceu também esse top 12. Em 10º lugar, um livro que eu li em 2 formatos. Eu trouxe agora só em um deles para vocês verem, mas é um livro assim que eu gostei muito, gostei da leitura, gostei da adaptação, gostei dos acontecimentos e eu estou louca para continuar a série. Eu não tenho os outros livros aqui, eu pretendo comprar a coleção numa edição nova, porque a minha tá caindo aos pedaços, mas eu amei muito de coração Duna, do Frank Herbert. É Herbert? É esse nome aqui mesmo. O livro é uma ficção científica misturada com distopia e conta a história da família Atreides. O Duque Atreides foi convocado pelo imperador para ir para o planeta Duna para assumi-lo. E aí começam várias intrigas políticas, religiosas, envolvendo a família Atreides e outras famílias, né, do planeta. E assim, eu fiquei concentradíssima na história. Tem livros que constam no início de cada capítulo contando a história do planeta, a história do imperador, a história da família Atreides. Então, eu achei um universo bem interessante e ele recebeu nota 5 para mim. Tanto o livro quanto a adaptação, então eu indico os dois. Em 9º lugar, um livro que eu trouxe o vídeo aqui para vocês. É um dos meus vídeos favoritos que eu gravei. Eu fiquei muito empolgada, eu fiquei assim, panfletei mesmo o livro, panfletei mesmo sobre a minha cidade, afinal de contas, ela se passa em Belo Horizonte. E assim,
Eu queria muito que todo mundo lesse, que todo mundo amasse. Agora eu tô assistindo a adaptação aos pouquinhos, né? Porque com filho é um pouco difícil fazer as coisas na hora que a gente quer. Mas eu amei demais o livro, não esperava gostar tanto. E ele não podia ficar de fora desse top 12. De que livro estou falando? Hilda Furacão, do Roberto Drummond. Gente, eu não vou dizer muito sobre ele, o que ele conta, porque tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição ou aqui nos cards para vocês lerem, para vocês assistirem. Gente, é muito amor esse livro, vocês precisam ler. E depois pode assistir a adaptação também, mas assim, eu tô achando bem diferente. Principalmente porque na adaptação, como é que fala? O espaço cenográfico, né? Não se passa realmente na zona boêmia de Belo Horizonte, então acabou ficando bem diferente. Só não destrói a minha imaginação, porque é um lugar que eu sei que existe, que eu já passei na frente, eu conheço Belo Horizonte, né? Porque eu moro aqui. Então, só por isso não estragou a minha imaginação. Mas é bem diferente essa parte e muitas outras partes também, mas de qualquer jeito, vale a pena conferir os dois. Em oitavo lugar, um dos dois livros que eu disse para vocês que não podia ficar de fora. Eu tentei, até em outra lista, em outro top 10 que eu fiz, eu precisei deixar ele de fora por mínimos detalhes, mas é um livro que eu amei de paixão, me tocou fundo. Eu fiquei pensando tempos e tempos depois na história. Estou falando de Maria Altamira, da Maria José Silveira. O livro conta a história da luta dos indígenas para manter o espaço deles, as tribos, lá no Pará, por causa da construção da usina de Belo Monte. E conta também, especificamente, a história da Leli. Ela é peruana e ela estava no terremoto que teve lá no Peru em 1970, que soterrou várias pessoas de uma cidade. Acho que chegaram a restar apenas 300 pessoas, se eu não me engano, e ela era uma das sobreviventes. E ela acabou se considerando uma pessoa amaldiçoada, porque todo mundo que ficava junto com ela acabava morrendo de certa forma. E aí, a gente vai acompanhando ela, depois que ela sai do Peru, os países que ela vai passando, até ela parar no Brasil. Ela vai viver no Pará, no meio dessas tribos. Ela tem uma filha, a Maria Altamira, e ela simplesmente não quer a menina. Ela não quer ficar com ela porque a vida dela é um desastre, ela é muito amaldiçoada, a menina vai acabar morrendo se ficar com ela, então ela desaparece no mapa e deixa a menina para a mulher que estava ajudando ela, a Leli, para que ela crie a Maria Altamira. E a gente vai acompanhando a partir de então a vida da Maria Altamira, revezando, né, alternadamente com o livro contando a vida da Leli pós saída do Pará, quando ela foi seguindo o caminho dela. É uma história tocante, é triste, eu fiquei muito assim tocada, como eu disse, e ao mesmo tempo muito chateada, fiquei com muita raiva do que o povo faz com essa, né, esse crescimento do país a todo custo, que destrói as matas, destrói as tribos, enfim, foi um conflito de sentimentos. Eu não podia deixar esse livro de fora do top 12. E além do mais, gente, olha essa edição da Editora Instante. Olha isso. Quando você abre a edição, ela tem um mapa lá, acho que não vai dar para mostrar, lá do Rio Xingu, né, da barragem de Belo Monte, onde ela está, a barragem que é simplesmente sensacional. E ela tem um cheiro ainda que ficou gravado na minha memória. É muito apaixonante. Por dentro também, ó, as letras, as partes pretas, que tem sentido de ser pretas. Quando vocês lerem, vão descobrir a razão. E assim, é maravilhoso. E em sétimo lugar, um livro que já parou aqui algumas vezes. Eu não sei se foi na urgência literária, eu acho que sim. Se vocês assistirem ao vídeo, por favor, assistam. Vocês vão ver ele lá. E depois também, eu tenho certeza que ele apareceu nos piores e melhores mães do ano, no vídeo em homenagem às mães. Eu ia trazer em homenagem aos pais também, mas no dia dos pais eu estava saindo do hospital, então, da maternidade, então não deu para fazer isso. Mas eu tenho certeza que esse livro já apareceu aqui no canal. Eu li, é 5 estrelas, favorito,
Apesar de não ter envelhecido muito bem, como dizem por aí, mas eu acredito em contexto histórico, em aprender com a história, né, em como fazer ou como não fazer, neste caso, as coisas. E eu prometo que em 2022 eu vou trazer a resenha dele, vai ser uma das primeiras também, logo depois da do Apanhador no Campo de Centeio, porque todo mundo precisa conhecer essa história, todo mundo precisa ler e se apaixonar, espero eu, assim como eu. O livro é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu li nessa edição pequenininha, numa leitura coletiva do blog Viagem Literária, e foi assim, uma experiência maravilhosa. Como eu disse, Scarlett é uma mulher muito louca e muito péssima mãe também. Eu fiquei com vontade de bater nela ao longo do livro, mas o livro tem uma história muito interessante, eu gostei bastante. Não vou falar muito a respeito para que vocês possam assistir a resenha quando ela sair. Combinado? Então esse também entrou para a lista do Top 12 de 2021. Em sexto lugar, um livro que tem vídeo aqui no canal também e que eu simplesmente odiei os personagens. Apesar disso, a história me encantou. Eu fiquei apaixonada, devorei e tinha que estar nesse Top 12, apesar do ódio que eu tive de todos os personagens. Vocês já sabem qual livro é, não é? Pois é esse mesmo. O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Infelizmente, eu não terminei de ler todos os livros das Irmãs Brontë esse ano, que eu tinha prometido. Os últimos livros da Charlotte são imensos, mas ano que vem eu pretendo terminar em algum momento de ler os 4 que ainda faltam. 4 não, são 3. E eu trago a resenha deles para vocês. Aí eu vou ter a resenha de todos os livros de todas as Irmãs Brontë aqui no canal. Então, assim, não tem muito o que eu posso dizer sobre esse livro. Tem a resenha aqui no canal. É um 5 estrelas favorito que eu vou panfletar para todo mundo. Embora todo mundo que eu conheça fale: nossa, sério que você deu 5 estrelas? Nossa, sério que você amou esse livro? Meu Deus, como você ama um livro com os personagens tão chatos? Então é isso, eu amei sim. É um 5 estrelas, é um favorito, é um top 12 de 2021. E assistam a resenha e comentem, por favorzinho. Em quinto lugar, o segundo livro que eu disse para vocês que não poderia ficar de fora e que eu precisei inserir nesse top 10 para virar 12, porque eu não podia não falar sobre ele. Eu estou falando de Sim, Não, Quem Sabe, da Beca Bertalli e da Isha Said. Eu acho que tem resenha dele aqui no canal, mas em todo caso, o livro conta a história do Jamie e da Maya, 2 jovens que têm cada um seu objetivo, e eles acabam se encontrando para panfletar e para ir na casa de possíveis eleitores de um candidato às eleições nos Estados Unidos. É um livro que fala sobre política, sobre preconceito, sobre amadurecimento, e eu gostei demais, demais. Apesar de não estar muito mais na vibe de ler esse tipo de história, de personagens muito jovens, eu gostei muito. Ele é bem maduro, bem interessante e todo mundo precisa ler. É um queridinho 5 estrelas que não podia ficar de fora desse top 12, desse top 10 que virou 12 só para ele entrar. Em quarto lugar, um livro que eu queria que todo mundo lesse. Ele é tão pequeno, eu achei que ele não fosse, sim, ser suficiente nas páginas em que ele continha para passar a mensagem que eu achava que ele ia passar, mas ele passou muito bem e eu terminei a história assim em prantos e apaixonada e querendo que todo mundo leia. É A Trança, da Letitia Colombani. Eu não sei pronunciar isso, gente, esse nome aí, né? Enfim, eu não vou falar muito sobre ele, tem resenha aqui no canal, todo mundo sabe já o tanto que eu sou apaixonada por ele, mas se você assistiu, assiste de novo para você lembrar, e se não assistiu, assiste, manda para os amigos, compartilha com todo mundo, para mais gente assistir, e aí você ajudar o meu canal, tá bom? E para todo mundo também conhecer e ler A Trança, por favor. Em terceiro lugar, um livro que é literatura nacional brasileira, crua, dolorosa e que me deixou assim, devastada quando terminou. Ao longo do livro já fiquei devastada, né, ao longo da leitura, e depois acontece um plot twist que me deixou de queixo caído. Tô até hoje procurando meu queixo que caiu por aí.
E o final do livro é ainda mais impressionante e surpreendente. E em razão disso, eu não podia deixar ele de fora. E em 2022 ele vai virar resenha aqui no canal. E por isso eu não vou contar muito sobre ele para vocês, tá? Vocês assistam a resenha. Mas de antemão eu já digo que é um 5 estrelas favorito que eu vou levar para a vida. Sempre assim, os 3 primeiros do top 10 ou top 12, vocês podem considerar que são livros que eu vou levar para a vida. Aqueles assim que, com muito custo, eu não pus todos eles no primeiro lugar, mas que eu vou indicar para todo mundo, e toda vez que alguém me perguntar qual é o seu livro favorito da vida, esses aí vão estar no top desses favoritos da vida. Eu tô muito enrolada hoje para falar, né? Mas é porque eu fico muito empolgada com os livros que eu amo. Esse terceiro lugar, então, literatura brasileira, é da Carla Madeira, Tudo é Rio. Eu recebi essa indicação de uma amiga, ela estava apaixonada com o livro, falou que tinha dado 5 estrelas também. Eu já tinha ouvido falar que o livro era bom, tinha assistido uma resenha no YouTube e eu já estava muito interessada em ler esse livro. Quando essa amiga falou isso, e ela é aquele tipo de leitora que não dá 5 estrelas para todos os livros que lê, então eu fiquei ainda mais apaixonada, mais interessada para saber que livro era, se eu ia gostar também e tudo. E aí eu tive que ler. E ele virou 5 estrelas. Porque vocês vão saber só quando sair essa resenha. Prometo que eu não vou demorar e vocês não vão se arrepender de esperar. O segundo lugar também vai virar resenha, mas eu posso falar um pouco sobre ele, porque ele é um livro de não ficção. O mais engraçado é que é um livro de um autor que eu não dei 5 estrelas para todos os livros dele que eu li, mas ele, para mim, é um cara 5 estrelas, entendeu? Ele é um autor que eu gosto muito. Até como pessoa, eu já vi ele fazendo outras coisas, já vi entrevistas dele, e ele me conquistou sem ser só por ser autor, e aí, enfim. É um cara que eu curto bastante. Ele estava sumido do mapa ultimamente e voltou simplesmente com um livro de não ficção. Apesar de ser uma leitora que não gostava de não ficção, que não gostava de biografia, essas coisas, eu li bastante livros de não ficção esse ano e acabou que eu fiquei muito interessada em ler esse livro, por ser desse autor e por ser de não ficção. Eu fiquei pensando o que ele pode ter escrito de não ficção. Como será que saiu, né, essa história toda? Sem mais delongas, apresento para vocês o medalha de prata deste top 12, que é Antropoceno, Nota sobre a Vida na Terra, do John Green. Eu, sinceramente, já sabia que eu ia gostar do livro antes de começar a ler. Primeiro, porque era do John Green, e segundo, porque pela sinopse, que eu não costumo muito ler, mas desse eu resolvi ler. E se trata de comentários, análises do John Green sobre coisas do cotidiano, coisas às vezes até mesmo bobas, que ele considera importante para ele e que marcaram a vida dele de certa forma. E ele vai dando nota para esses temas que ele aborda ao longo do livro. Eu marquei bastante também o livro, tá cheio de notinhas. Eu pretendo trazer uma resenha para vocês, explicando melhor sobre o livro agora em 2022, porque ele é um livro que merece ser lido, gente. Tem alguns lugares que ele menciona na história que eu fiquei meio boiando, foi meio piada interna, porque eu não sou americana, né? Não conheço os lugares que ele falou, mas de certa forma ele menciona lugares e situações que todo mundo, de certa forma, pode ter passado. Além disso, ele fala um pouco sobre si mesmo, né? Fala um pouco sobre o problema psicológico que ele tem. E aguardem, vai ter resenha explicando melhor, eu acho que vocês vão gostar e acho que muita gente vai se interessar em ler esse livro. É bem divertido, é bem rápido de ler e todo mundo vai gostar, espero eu. E agora nosso medalha de ouro, aquele queridinho, o mais amado, o que todo mundo tem que ler, o que vai ser levado para a vida como o top, 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 e que desde o momento em que eu concluí a leitura, eu tive a certeza de que nenhum livro que eu lesse em 2021 tomaria o primeiro lugar dele nesse top 10. E estou falando de
Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu não vou falar sobre ele, além dele estar famosíssimo por aí, todo mundo gostando, todo mundo colocando ele nos top 10. Tem resenha aqui no canal, teve sorteio dele aqui no canal. Se você não participou, perdeu. Mas não tem muito mais o que dizer, né? Assistam, por favor, a resenha, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas se tornou um livro, assim, é tocante. Essa palavra eu tô usando muito, né? Tocante, mas é porque é mesmo. É profundo, é surpreendente e me deixou completamente devastada quando eu terminei, principalmente a última parte do livro. É nacional, né? Literatura nacional. Eu acho, sim, um grande prazer dar o primeiro lugar para um livro brasileiro. Um autor que já chegou arrasando, um livro que, se não é considerado um clássico instantâneo, dentro de pouco tempo vai acabar sendo considerado um clássico, premiado, e que o foi com toda glória e louvor e merecimento, porque é um livro sensacional. Bom, esse foi o meu top 12. Este é o último vídeo de 2021. Eu desejo a vocês um Feliz Natal atrasado, porque esse vídeo não saiu a tempo no Natal. Desejo que todos nós tenhamos um 2022 de muitas leituras 5 estrelas, de muitos momentos incríveis e que, enfim, todo mundo seja feliz e tenha um excelente 2022. Não se esqueçam de comentar qual livro vocês gostaram em 2021, né? Qual foi o top 10 de vocês e quais desses que eu mencionei vocês leram, se gostaram ou não. Vamos conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Vejo vocês em 2022. Feliz Ano Novo. Um beijo. Tchau!